paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 6 da Revista dos Adultos, que da lição é uma igreja não conivente com a mentira. Tema trimestre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A revista é comentada pelo pastor José Gonçalves, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Atos. Estaremos falando especificamente do capítulo 5, finalzinho do capítulo 4, e o capítulo 5, que vai falar dessa situação que o inimigo tenta lançar esse tropeço à igreja, na igreja que estava iniciando, havia recentemente sido inaugurada através do derramamento do Espírito Santo e que, como vimos nos capítulos anteriores, Deus manifestava seu poder através dela, a pregação era poderosa, estavam sempre unânimes, em comunhão, tanto nas orações como no partir do pão e perseverando na doutrina, porém o inimigo quis então manchar, sujar e usou ali um casal que deu lugar ao diabo e acabaram mentindo. E Deus então aplica uma disciplina à igreja naquele tempo, matando aquele casal que persistiu na mentira e com isso não permitindo então, que a igreja fosse destruída. Deus então, aquele fato então gera temor à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela prossegue nesse seu início de forma santa, de forma eficaz, que poderia então dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus e chegar até hoje, chegar até nós. Então foi necessário essa disciplina, como é necessário também hoje a disciplina na igreja. Não pode se passar a mão sobre o pecado e permitir que um pecado cometido entre liderança, entre os irmãos, seja cobertado e acaba prejudicando todo o andamento da igreja, da obra, do testemunho da igreja. Semelhante que aconteceu no início ali também da conquista da terra prometida por Israel, onde Acã comete ali aquele anátema e prejudica toda a nação, e também houve a necessidade de uma disciplina divina sobre a vida de Acã para que Israel continuasse sendo vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira, a igreja agora carecia dessa intervenção divina. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está em Atos 5:3, que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás de teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. E a igreja ela tem que ser coluna e firmeza da verdade. Então não pode haver esses embaraços. Louvado seja o nome do Senhor. Então veremos nessa lição a motivação satânica, diabólica ali no coração de Ananias para tentar enganar ali a igreja, aos apóstolos. Pedro vai dizer para ele que a propriedade era dele. Poderia ter vendido, ficado com tudo, não era obrigado a vender nem a dar nada. Mas ele querendo ali talvez alcançar prestígio na igreja, ou movido até por inveja, que Barnabé havia feito essa ação de forma voluntária, de forma santa, ele agora vai tentar enganar os homens, mas ele estava mentindo, era Deus. E acabou sendo então disciplinado de forma fatal, de forma dura. E a esposa dele estava unida também com ele nesta mentira e acabou tendo a mesma condenação. Atos 5, de 1 a 11, é o texto da leitura bíblica em classe. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram.
E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: O que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aporta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Da mesma maneira como ele operava no Antigo Testamento, com sinais, maravilhas, com grande poder, ele também exigia a santidade de seu povo. E, da mesma forma, a igreja que estava surgindo agora, né? Era um novo povo, né? Glórias a Deus, que Deus iria usar agora em lugar de Israel, né? Israel. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E agora Deus dá poder a todos que o aceitam, né? De serem chamados filhos de Deus. Então, essa igreja que surge, né? Servia ao mesmo Deus de Israel. Deus poderoso, mas Deus santo. E exigia essa santidade da igreja. A igreja surgindo, né? A gente viu em missões passadas cresceu, né? De forma exponencial, né? É claro que havia, né? Problemas na igreja formada por homens. Glórias a Deus, sempre vai haver problemas, mas Deus requer que o seu povo seja santo. E esse povo que estava então incumbido agora dessa missão, né, desse mistério revelado que era a igreja, tem que se enquadrar essa condição de ser um povo santo. E Deus então aplica essa disciplina no início da igreja exatamente para não desvirtuá-la, para não permitir que Satanás entrasse nela. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos que ter o mesmo zelo. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são apresentar a origem da mentira como estratégia de Satanás para enganar os crentes, mostrar que mentir é uma escolha moral, que todo crente deve rejeitar o engano e valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus, né? E todos aqueles que praticam o engano, né? Uma hora, tudo que está oculto há de ser revelado e haverá de prestar conta, senão aqui na eternidade. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, né? Então, aqueles que acham que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, nem ligando para o engano, né? Certamente se decepcionará, porque um dia vai entender que tudo aquilo que praticou errado e não se arrependeu, né, será peso de juízo sobre sua vida. A introdução diz o seguinte: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar à custa da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crente, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Glórias a Deus. Então, vimos nas lições passadas, e inclusive na última lição, a respeito que a igreja era movida, né, pelo amor. Glórias a Deus. Então, uns cuidavam dos outros. E no finalzinho do capítulo 4 vai falar sobre Barnabé, né? José, combinado pelos apóstolos Barnabé, trazido do Filho da Consolação, levita natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então todos faziam assim, né? Vendiam conforme a necessidade do povo, né? Então não era obrigado a vender, não vendiam tudo, mas vendiam conforme a necessidade para ajudar, né? E tinham confiança nos apóstolos, depositavam aos seus pés e eles então faziam ali a distribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia esses crentes, né, desapegados dos seus bens materiais, com visão de reino, né, e inclusive amando seus irmãos a ponto de fazerem esses atos altruístas.
Mas, como diz aqui na introdução, Ananias e Safira quiseram ganhar em cima, né, dessas práticas, né, não ganhar dinheiro, mas ganhar fama, ganhar prestígio, né, queriam talvez até galgar, né, uma posição na igreja nesse sentido. Então, é uma ganância não de dinheiro, mas de poder, de orgulho, né, de prestígio. Então, Deus tem misericórdia. O inimigo vai tentar sempre na área mais fraca do ser humano, né? E a área deles era esta. E eles cederam, né? Deram lugar ao diabo e mentiram, não aos homens, não à igreja, né? Aquela liderança da igreja nascente, mas ao Espírito Santo, que era e que é, né, o dono da igreja. Louvado seja o Senhor, aquele que rege, que nos dirige e que Jesus, né, prometeu estar conosco todos os dias. Então, eles menosprezaram, né, a santidade e a habitação do Espírito Santo na igreja. Primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. Primeiro subtópico é da natureza satânica mentir. Então, como Pedro vai dizer, né, que eles deixaram Satanás encher o coração deles. E é essa a prática do diabo, né? Ele é o pai da mentira, como o próprio Jesus vai citar, que ele mente, né, desde o princípio. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, está lá em João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira e engano, segundo Tessalonicenses 2:9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, Atos 13:10. E o diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. A partir do versículo 8 de Atos diz assim, Atos 13:8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a pé do procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Da mesma maneira, acontece também agora em Pafos, né? Que aquele procônsul queria ouvir falar do Evangelho, e havia aquele encantador ali, né, também chamado Bar Jesus, né, um falso profeta, um mágico, um encantador, que queria atrapalhar ali a pregação do Evangelho. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, olha para ele e discernindo ali que era o diabo que fazia aquela obra através da vida daquele homem, e ele, então, recebe o juízo de Deus ali, ficando cego. E também gerou temor, né? Então, o procônsul creu em tudo aquilo que Paulo estava pregando. A pena foi menor, né? Ele não foi morto como Ananias e Safira, que estava ali no começo da igreja. Deus não permitiu que aquele ramo de mentira persistisse. Deus já cortou logo na raiz. E agora Elimas fica cego por um tempo. Deus ainda teve misericórdia dele. Segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara. Não deis lugar ao diabo. Então ele foi tentado, né, pela sua própria consciência, pela ganância, né? E o inimigo então coloca no seu coração. Ele abriu a brecha, o inimigo colocou a ideia na cabeça dele e ele mente, né? Então o inimigo não empurra ninguém do penhasco. Bota ele na beiradinha e tenta. E a pessoa então que decide. Foi assim que Ananias fez, né? O inimigo o tentou, sua própria carne o tentou também, e ele cedeu. E de forma ardilosa, né, planejou aquilo com a sua esposa. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, né? Então ele já sabia que a mentira era errado, que era pecado. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a tarefa, a coisa errada, né? Volto a lembrar, né,
de Acã, né? Ali no livro de Josué, que conta que já havia sido ordenado que não pegasse nada ali de Jericó. Então ele sabia da verdade, sabia que não podia e fez a si mesmo. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscada com intenção errada se torna um pecado, né? Então lucrar não é errado, ser famoso também não é errado, mas buscar esses dois fins por meios ilícitos, isso é errado, né? Então isso que eles estavam fazendo. Estavam cheios o seu coração de malícia para buscar a fama e o lucro de forma incorreta, né? Então eles queriam lucrar, queriam ganhar prestígio, fama com aquela atitude, né? Eram hipócritas, né? Dizendo, nós estamos dando, somos piedosos, somos bondosos, mas fingindo, né? Ou seja, guardou uma parte do dinheiro que era tudo deles, eles não precisam dar nada, bastava falar a verdade. Vendemos a propriedade e vamos dar uma parte. Era errado? Não. Pedro mesmo vai dizer, se eles vendessem, era deles, se não vendesse, era deles, do mesmo jeito. Não tinha obrigação de vender, né? Alguns vão tentar interpretar Atos dessa forma, todos eram obrigados a vender tudo. Não, cada um fazia de forma voluntária e conforme a necessidade dos irmãos. Terceiro subtópico, não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura, segundo Coríntios 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, Colossenses 2,15, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Você já sabe que ele é um derrotado, que o Senhor já consumou tudo ali na cruz, que o destino dele já é certo, né? Mas não podemos subestimar, porque ele é astuto. O diabo continua sendo diabo. O intento dele é nos destruir. Então a gente tem que vigiar, tomar cuidado, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, né? Não podemos ficar brincando com a tentação. Ao invés disso, que a gente tem que fugir até da aparência do mal, quanto mais do mal. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiem, né? Então, ele é astuto, né? E usa métodos, como já falamos, né? Ele vai tentar atingir o ponto mais fraco, como ele atingiu esse casal, né? Que era o orgulho, né? A ganância. E eles acabaram, então, cedendo, dando lugar, e o diabo encheu o coração deles para que eles mentissem. E eles mentiram, cometendo assim, consumando o pecado. O pecado foi gerado e foi concebido ali na vida de Ananias e Safiras, e o salário do pecado é a morte, né? Para eles aconteceram de forma instantânea, literal, né? Nos dois sentidos, morte física e morte espiritual. Segundo tópico, o cristão e a mentira. Primeiro subtópico, mentir é uma escolha. O fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Atos 5, 1 e 2. Né? Então, não foi algo forçoso, mas tramado, né? Já tinham combinado, né? E um com o outro, né? Estavam unidos nesse propósito de mentir. Então já haviam arquitetado toda a trama ali, buscando alguma vantagem. Como diz aqui no verso 2, né? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então eles escolheram fazer isso, né? Escolheram mentir. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não podiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram, né? Satanás
encheu o coração, mas eles que decidiram agir assim, né? Eles que, além de decidir, planejaram, né? E combinaram para que se a mulher depois fosse indagada, também respondesse da mesma maneira. Então, tanto mentiu o marido como a esposa. Segundo subtópico, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivesse visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Né? Eles quiseram ficar com dinheiro, quiseram enganar e quiseram ser aplaudidos. Enquanto os outros faziam de forma amorosa, voluntária, eles queriam os mesmos aplausos, os mesmos louvores, né? Como Barnabé, que inclusive tinha esse nome, né? Esse apelido de Filho da Consolação, né? Ou seja, né? Ele fazia ali uma obra que, né? No termo grego é paracleto, né? Para que está relacionado ao próprio Espírito Santo, que é o Consolador, né? Glórias a Deus. Então, talvez eles queriam um destaque, uma honraria pelaquela atitude, né? Então não era para ser louvado nenhuma atitude humana. A Bíblia diz até que se fosse dar alguma coisa, nem a mão esquerda tinha que saber o que a direita estava fazendo, porque não era para ser proclamado, né, ou visto, mas sim era para se agir de forma sincera, de forma amorosa, e não havia esses sentimentos nos corações de Ananias e Safira. E mentir tem consequências. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiem. Então, a pessoa às vezes está agindo assim e, de certa forma, agindo de forma incrédula. Será que você não sabe que Deus está vendo tudo? Que o Espírito Santo conhece os nossos corações, né? Então eles viram a manifestação de Deus naquele lugar, os dons espirituais, né? Deus agindo na vida de Pedro de forma, né, maravilhosa, até a sombra de Pedro curava. Glórias a Deus, né? Havia ali a cura do paralítico, coxo de nascença, né? Que cerca de 40 anos as pessoas viram ele ali paralítico e de repente ele está saltando e andando, né? Então tantas maravilhas que aconteciam no meio da igreja. E esses dois agiam de forma anestesiada, estavam vendo as maravilhas e não estavam crendo, nem medindo as consequências de que Deus, né, que é santo, estava vendo tudo aquilo. Bem assim, hoje muitos tratam Deus como um Deus de madeira, um Deus de pedra, né, que não vê, não está vendo e não vai agir. E que um dia não haveremos de todos nós prestar conta, né? Louvado seja o nome seu. Pois a Bíblia diz, né, que após a morte segue-se o juízo. Então, se não for castigado, né, aqui em vida, na eternidade certamente, né, os erros, né, poderão gerar esse juízo terrível sobre a vida daquele que permanece no pecado e não se arrepende. E muitas das vezes dentro da igreja sendo um pseudo-servo de Deus, né, pois agindo com falsidade. Então, vigiemos, né, entendamos que todo engano, né, é uma escolha, que é uma tentação e que tem uma consequência. Interessante que o comentarista José Gonçalves traz aqui alguns textos, né, nos subsídios referente ao comentário de Atos de Mayan Perman, né, e demonstra aqui, né, essa questão de que Satanás tem enchido o coração de Ananias e Safira e contradiz aqui aquela doutrina de dizer que o milênio começa, né, ali em Jesus, a partir da revelação da morte e ressurreição de Jesus,
e acreditam que há um milênio espiritual, né? Diferente do que nós cremos, que cremos que haverá um milênio literal, né? 1000 anos após, né, a grande tribulação. Mas, contradizendo isso, ele diz aqui, Satanás então não está amarrado, né? Porque quem acha que a gente já está no milênio também vai ter que concluir que Satanás está amarrado, como diz na palavra do Senhor em Apocalipse. Então, ele não está amarrado e está tentando, né? E tentou ali aquele casal, né? E ainda disse, né, que como não pôde atacar os membros fiéis, né, aqueles que estavam realmente vivendo uma vida de santidade, ele usa o joio, né? Então, como o próprio Jesus afirmou, né, nas suas parábolas, né? Sempre vai ter o joio e o trigo. E o joio é isso que dá o lugar a Satanás. E o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. Primeiro subtópico, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5, neste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com sentido de medo. Mateus 28:4, Lucas 21:26, João 7:13. Né? A gente vê para o termo grego phobos, né? Fobia, né? Medo, né? Então, às vezes é traduzido como medo. Contudo, aqui, nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2:43 e outras passagens neotestamentárias. Atos 9:31, 19:17, 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 7:1 e 2 Coríntios 7:15. Se Deus não tivesse usado Pedro para entender aquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar que quão séria é a igreja de Deus. Né? Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Né? A gente sabe que isso pode acontecer em qualquer igreja, ou seja, um pecado, né? Algum escândalo no meio de uma igreja, principalmente uma pequena. Né? Então, se não houver uma ação ali rígida, né, da liderança, acaba aquele pecado destruindo toda a congregação. E fechar a congregação por causa de um pecado, às vezes até encoberto. Então tem que haver disciplina. Né, para isso que há a disciplina, para mostrar a saúde do corpo. Né? O corpo está doente, tem que tomar remédio, tem que operar, tem que amputar, ou tem que tratar o que está mal. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se deixar, a doença vence e mata. Mesmo assim, né, que a gente vê o risco que há hoje, uma igreja pequena ou grande, né, um escândalo, acobertado, um pecado não disciplinado, né, isso vai adoecer, né, toda a igreja. Então a disciplina muitas das vezes não é nem somente para aquele que está pecando, para que ele se restaure, mas é para que a própria igreja tenha saúde. Né? E Deus age então dessa forma exemplar ali na igreja que estava iniciando. Imagine o estrago que Satanás faria se Deus permitisse que a mentira, né, fosse aceita ou os apóstolos fossem enganados naquele momento, como ia gerar fruto, né? Outros e mais outros iam não ter temor e agir da mesma forma. Mas Deus cortou o mal da raiz e gerou temor. Né? Então a igreja continuou santa e atuante, eficaz na obra que ela tinha que fazer. Segundo subtópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Atos 5:12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante ou até morre. Né? Uma congregação pequena, por exemplo, se não for tratado o pecado, ela corre o risco até de fechar, né? Porque os crentes vão se desviar e o mundo vai zombar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então Deus não agiu de forma severa, ele agiu de forma justa. E ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? Muitos estão brincando com ele, mas a Bíblia diz: horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Uma hora a condenação chega, que Deus tenha misericórdia. Concluindo, é possível o crente pecar
e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da Igreja que havia se tornado tolerante em relação aos comportamentos pecaminosos de um crente. Você sabe que a Igreja de Corinto tinha ali dons espirituais, uma igreja terrorosa, era uma igreja cheia de dons, mas consentia ali com o pecado. Paulo, quando escreve a sua primeira carta, era exatamente sobre isso. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. 1 Coríntios 11, 30 a 32. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, ora, a igreja tem que agir, principalmente sabendo do pecado, não pode viver sem a disciplina, nem justificar o pecado, nem acobertá-lo. Em outros momentos, o próprio Deus vai agir, e como já falamos, horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Então, enquanto é possível, se arrependa, confesse, deixe e alcance a misericórdia. Glórias a Deus. Próxima lição, uma igreja que não teme a perseguição. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma lição. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é fiel, que é maravilhosa. Aleluia, Senhor Jesus, que mostra, Pai, todos os fatos ali da igreja, os erros, Pai, os problemas que havia na igreja, mas também mostra a sua ação de forma tremenda, de forma, Pai, a enaltecer a tua santidade e o propósito, Pai, e a missão da sua igreja. Possamos continuar sendo uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que é coluna e firmeza da verdade. Senhor, livre-nos, Pai, de todo lobo cruel, Pai, de toda hipocrisia, Pai, que possamos fazer a tua obra e que as pessoas possam glorificar o teu santo nome através de nossas vidas. Continua abençoando para os alunos da escola dominical e todos aqueles que amam e trabalham em prol, Pai, desse ministério. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.